Então vamos descobrir o que é o medo. Bom, o medo, ele é um estado emocional, ele é considerado uma das principais emoções do ser humano. Existem várias teorias sobre as emoções básicas, as emoções principais. Existem teorias que falam de 4 emoções básicas, 6, 7, 8, várias teorias, e em todas elas o medo sempre está presente como uma emoção básica do ser humano. Eu particularmente gosto bastante do número 7, então eu tenho a tendência de ficar com a teoria das 7 emoções básicas, que é do Paul Ekman. E ele mostra, ele explica o medo como uma grande emoção básica que governa o ser humano. Vamos então tentar entender um pouquinho da biologia do medo. Mas fica tranquilo, isso aqui não vai ser uma aula de biologia, de química, não é nenhuma especialidade minha falar sobre isso, só quero te trazer um pouco de percepção para você entender o que acontece biologicamente com essa máquina que você tem à sua disposição chamada corpo. Então, vamos entender um pouco da biologia do medo e como ele surge. Qualquer emoção surge a partir de um estímulo, seja esse estímulo externo ou interno. Quando ele é interno, ele geralmente vem a partir de um pensamento. Quando ele é externo, ele pode vir de várias coisas. Vamos tentar entender a biologia do medo. Um estímulo externo. Você está dormindo na sua casa, sozinho, de noite, de repente você ouve um barulho. Um pisão, alguma coisa assim, tal. Pá! Aquele estímulo externo, que é um barulho, ele foi percebido, ele foi captado por você, através, no caso, da sua audição. Então, ou seja, você tem um estímulo, esse estímulo precisa ser percebido por você, e aí sim começa todo um trabalho dentro de você, onde o seu cérebro vai ativando neurotransmissores que liberam substâncias químicas. No caso do medo, ele libera o hormônio adrenalina. E logicamente esses hormônios vão causar uma série de reações físicas. Você deve saber muito bem quais são as reações físicas que é gerada através do medo, é gerada através do hormônio da adrenalina. É o suor, é a taquicardia, é a boca seca, é o famoso branco, enfim, tantos outros que você já deve conhecer muito bem. Então, no caso, para a adrenalina, para esse hormônio da adrenalina ser liberado, através aí desses neurotransmissores que agem aqui na glândula suprarrenal, essa percepção ela precisa ser entendida como um risco, como uma ameaça. Então veja bem, o pensamento originalmente ele é neutro, só que quando ele se combina com referências, ele passa a ser associado a emoções. Primeira vez na vida que você ouviu um barulho, você não sabia que um barulho poderia significar um risco. Conforme você foi crescendo, você entendeu, então você deixou de ter o pensamento neutro de que um barulho de noite não é nada além de um barulho. Você associa isso com um risco. Então essas referências vão fazer muito sentido, você precisa entender agora isso, porque lá na frente vai fazer muito sentido para você entender por que é você, a sua percepção através das suas referências, que entende algumas coisas, algumas situações como um risco e sente medo. E uma coisa precisa ficar muito clara para você agora. A emoção, ela é uma resposta física e ela vai te ajudar a entender toda essa parte da máquina, ok? Toda emoção é uma resposta física de uma percepção, de algum estímulo, um pensamento, alguma coisa assim. E biologicamente falando, é claro que a emoção emerge da biologia. A gente está falando aqui da evolução da nossa espécie, da nossa memória ancestral, da nossa programação genética. O seu corpo ele foi geneticamente programado ao longo de todos esses milhões de anos da raça humana para sentir medo. Todos os riscos, todas as referências, essas experiências enfrentadas durante todo esse tempo fazem com que você hoje sinta esse medo. Então, quando você entender geneticamente falando, biologicamente falando, que lá atrás, numa época que nós vivíamos em tribos, numa época da Era das Cavernas, era muito importante sentir medo socialmente falando, porque qualquer atitude poderia causar tua morte, um erro, um desentendimento com alguém poderia te fazer ser expulso dessa tribo, o que naturalmente significaria a sua morte, significaria abalar o seu valor de sobrevivência, que é o principal valor que o ser humano tem, ou mesmo o valor de reprodução. Se dar mal com uma mulher, ser rejeitado por uma mulher naquela época, poderia simplesmente significar que você nunca teria uma mínima chance de passar os seus genes para frente e se desenvolver sexualmente falando, que é
desde o começo da nossa biologia, é uma grande necessidade do ser humano. Então, afinal de contas, quando é que a emoção do medo surge? Ela surge toda vez que a gente se sente em perigo, em algum eventual risco, algo que nos ameace. E isso acaba ativando todo esse circuito químico que a gente falou agora. Mas aí vem a questão, será que faz sentido ter medo, sentir medo da rejeição hoje, a essa altura, depois de milhões de anos, quando você já vive numa sociedade com 7 bilhões de pessoas, não importa onde você está, existem várias opções, várias mulheres disponíveis. Então, será que faz sentido mesmo ficar com medo de ir falar com uma mulher, de chegar numa mulher? Será que faz sentido sentir essa ansiedade de aproximação, a se aproximar com alguém?